Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um GC Online. Estamos aqui reunidos em mais uma semana para adorarmos a Deus juntos, para discutirmos, conversarmos sobre a palavra de Deus. E você é muito bem-vindo para estar nessa roda junto com a gente, aí mesmo de onde você está. Comigo estão aqui a Lívia Daniele, uma das pastoras da nossa igreja, a Fernanda Lucas, que também é uma das obreiras de Lagoinha, o Alisson também está com a gente tocando violão e juntos nós vamos aqui adorar, conversar e vamos embora. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor para a gente iniciar mais esse GC Online? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de Te adorar, de conhecer mais sobre o Senhor por meio da Sua palavra. Que em mais esse GC Online o Senhor fale aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou, agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. O nome de Jesus é vida e o amor dele sempre nos encontra. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos agora refletir um pouco sobre o estudo dessa semana do nosso GC Online. Se você tem a sua agenda da Lagoinha, pegue ela, pegue a sua Bíblia e já abra aí junto com a gente. Nós agora vamos dialogar e vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. O tema do nosso estudo de hoje é os gemidos do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 27. Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 27. Nós continuamos nessa trajetória, conhecendo, desbravando o livro de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma. E são tantas pérolas preciosas que nós podemos encontrar nesse livro, nessa carta, que são totalmente aplicáveis à nossa vida cristã, a nossa caminhada com Jesus. São ensinamentos incríveis desse livro, o livro de Romanos, que por alguns é até considerado como
um evangelho plus, um evangelho up, né? Porque ele continua falando de forma muito focada nos resultados do ministério de Jesus e daquilo que ele realizou na cruz por nós. Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 27, a palavra do Senhor nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Quando Jesus ele andou aqui pela terra, ele nos disse que enviaria o Espírito Santo quando fosse para o Pai. Ele enviaria o Espírito Santo, né? Depois que ele fosse, ele não nos abandonaria, mas ele enviaria o Espírito Santo com uma opção, como uma possibilidade e, na verdade, com uma missão. O Espírito Santo tinha a missão de ser o nosso ajudador, de ser o nosso consolador, aquele que nos guiaria a toda a verdade, nos guiaria em todas as coisas. E exatamente sobre ele que o texto está falando, né, pastora Lívia? Sobre essa missão do Espírito Santo como nosso intercessor, nosso auxílio. E nosso consolador, né? Ele é aquela pessoa que o Senhor mandou para nos orientar, nos ajudar e nos guiar na nossa jornada cristã. E é tão reconfortante saber que, porque o texto fala que a gente não sabe orar como convém, né? Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, ou seja, de uma maneira muito melhor do que a gente. Você pode pensar, olha assim, eu estava aqui, né, meditando na palavra hoje sobre o que a gente ia conversar, e eu falei, gente, olha só que legal, o Espírito Santo está intercedendo por mim agora. Eu estou aqui meditando nas Escrituras, a gente está aqui, né, com você, fazendo esse programa, e o Espírito Santo está nesse momento intercedendo por mim e por você. É tão gostoso isso, é tão bom a gente ser parte de um reino onde a gente é cuidado, é amado. E nós temos, mesmo nas nossas fraquezas, nossas dificuldades, mesmo que a gente vai, naquele momento, né, a gente vai orar, eu falo assim, Deus do céu, eu estou orando aqui por isso. Às vezes eu estou orando por pão, Deus quer me dar um banquete, e eu estou aqui orando por um pedacinho de pão só, mas o Espírito Santo, ele sabe orar exatamente à vontade de Deus. E quando eu e você nos colocamos à disposição, né, de deixar o Senhor guiar as nossas orações e também crer e ter essa convicção e essa paz, né, de saber que o Espírito Santo faz a obra perfeita, o nosso coração descansa. Não é? Amém. Porque se a gente sabe que o Espírito Santo está fazendo uma oração perfeita por nós, a gente dorme até melhor. É a gente consegue realmente fazer aquilo que a palavra fala, lançar sobre ele nossas ansiedades, porque o Espírito Santo está fazendo a oração certa. Por mais que a gente está falando, tropeçando nas palavras, titubeando nas nossas emoções, o Espírito Santo está lá. Pai, ajuda essa moça, ajuda esse rapaz, ajude essa criança, essa mulher, essa senhora. Ela não sabe ainda o que ela está precisando, mas eu sei o que é. E o Senhor sabe o que a gente precisa. Amém. E Ele é misericordioso e atende, assim, as orações. Porque nós temos, na verdade, né, Jesus como nosso advogado e o Espírito Santo como nosso intercessor. Gente, tem gente dar ruim num time desse? Não tem como, né? Nós temos aí a nosso favor o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Trindade toda, né, cuidando de nós. Amém. Isso é incrível, maravilhoso. Amém. É verdade. Interessante, você falou que às vezes a gente está pedindo por pão e, na verdade, Deus tem um banquete para nós. E exatamente, muitas vezes, o que acontece com a gente, né? Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele ora conhecendo a vontade de Deus, ele ora a vontade de Deus. Por isso que o papel do Espírito Santo não é convencer Deus daquilo que a gente quer que ele faça com a gente. Graças a Deus. Mas, na verdade, é de fazer cumprir em nós a vontade que é de Deus. Só que por que a gente precisa desse intercessor? Por que nós precisamos da ajuda, do auxílio do Espírito Santo nessa caminhada cristã para fazer orações por nós? Porque até isso, né, a gente até viu em algumas lições anteriores a respeito dos gemidos da criação, que anseia por uma redenção, e nós, seres humanos, também estamos nesse grupo dos que anseiam por uma redenção completa, porque a nossa relação com Deus, ela foi quebrada com o pecado. Quando o pecado invadiu, né, aqui a trajetória humana lá no Éden, né, todo o nosso relacionamento foi deturpado com o Senhor. E agora nós precisamos
precisamos que o Espírito Santo nos ajude nas nossas orações, porque enquanto nós oramos, né, enquanto nós buscamos algo de Deus, nós corremos o risco, como a pastora Lívia falou, nós corremos o risco de pedir para Deus fazer algo que, na verdade, por ser soberano e por conhecer todas as coisas, Ele tem algo muito melhor para a gente. E se o Espírito Santo não nos auxiliar, se o Espírito Santo não nos ajudar, nós não vamos, né, fazer uma oração efetiva, nós não vamos ter uma vida de oração eficaz, porque nós vamos pedir, como a própria palavra de Deus também diz, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos errado, porque oramos para receber coisas para o nosso próprio proveito. Quando o Espírito Santo, que é aquele que conhece o nosso coração e também conhece o coração de Deus, sendo Ele o próprio Deus dentro da própria Trindade, né? O Espírito Santo, ele é aquele que tem poder para não mudar a vontade de Deus, mas também alinhar o nosso coração ao coração de Deus, né, Fernanda? Amém. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, né? É verdade. Então, muitas vezes a gente deseja algo, a gente acha que quer o melhor dentro da nossa própria vontade, mas a palavra também diz que o Senhor sabe os planos que Ele tem para a gente. E são planos de fazer bem, não de fazer mal. Então, o Espírito Santo em nós, ele está exatamente intercedendo e também alinhando isso dentro de nós, né? Porque a nossa vontade é falha, é humana, a gente só conhece o natural, a gente só pensa, exatamente como você falou, assim, a gente só pensa em satisfazer a gente mesmo. E aquilo que o Senhor tem para a gente vai muito além. O fim não está na gente mesmo, né? O fim não termina em mim. Mas existe todo um plano, então é uma bênção mesmo ter Ele em nós. Amém, é verdade, glória a Deus. E nossa vontade é volúvel, né? Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Gente, imagina só se nossas orações dependessem só da gente. Nossa! Seria um caos, porque todas as horas a gente começa a pensar coisas diferentes, vem novas oportunidades, a gente aprende outras coisas. Aí a gente fala, não, beleza, não, Deus, eu pedi aquele negócio, mas agora eu quero outro. Imagina. Não dá, né? Imagina se Deus respondesse tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente, como nossa vontade, a gente crê que vai ser bom para nós. Eu acho que hoje a gente teria vivido coisas que não era o que Deus queria realmente, porque, igual o Paulo está falando aqui, a gente não sabe nem como pedir, como convém, a gente não sabe orar como convém. Então, eu acho que aí que entra esse grande papel no Espírito Santo, que é realmente revelar a vontade do Pai para nós. Então, Ele busca uma vontade que não é a nossa. Muitas vezes, quando nós deixamos que o Espírito Santo interceda por nós, vai ser muitas vezes contrário àquilo que nós realmente queremos. Sim. Aquilo que nós estamos... A gente às vezes vai estar pedindo uma coisa para Deus e o que Deus quer dar para a gente é outra coisa. O Espírito Santo vai estar intercedendo por outra coisa. Então, é muito grande esse papel e a gente precisa muito disso, né? Porque a nossa vontade não é agradável, né? Exatamente. Isso nos põe no local, né, no lugar de total vulnerabilidade. Sim. Porque o que o texto está dizendo aqui é que nós não sabemos como orar como convém. A gente não sabe orar da forma certa. E muitas vezes, quando a gente fala sobre não saber orar da forma certa, a gente se compara a uma criança que está aprendendo a falar. Né? Uma criança que não consegue conjugar os verbos e não consegue, né, construir uma frase correta, mas da mesma forma o Espírito Santo faz em nós, porque nós não sabemos orar como convém, só que nós temos o auxílio dele, o auxílio do Espírito Santo, né? Só que a gente também precisa reconhecer esse nosso lugar de vulnerabilidade na oração, porque muitas vezes, né, as orações que nós fazemos nos colocam em um lugar de total sabedoria. E a gente vai diante de Deus cobrando por aquilo que nós achamos que é melhor para a nossa vida. Né? São os conceitos que eu construí da minha vida, os conselhos que eu mesmo me dou e eu acho que é o melhor para mim, enquanto na verdade a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Então, até nisso, até diante desse texto, até essa atitude nós precisamos tomar. Uma atitude de humilhação do nosso coração, entendendo, não, eu de fato estou orando aqui, Senhor, diante de Ti eu ponho essa situação, esse desejo que eu sinto, mas Deus, seja feita a Tua vontade. É até o que Jesus nos ensinou a orar, não é, pastora Lívia? No Pai Nosso, né, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade do Senhor, é que o reino de Deus venha sobre nós, para que a gente viva a vontade dEle. E são esses os gemidos do Espírito, é essa a intercessão do Espírito Santo diante de Deus por nós. Por isso, nas orações, quando nós entendemos esse princípio,
nós também nos colocamos nesse lugar de humilhação. Amém. É porque a palavra aqui fala que Ele nos assiste em nossa fraqueza. Então, essa palavra que a gente está trazendo aqui hoje, que a palavra nos orienta, é entender e contar com esse auxílio perfeito, né? Nós precisamos ter esse consolo, né, de que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Agora, a pessoa, ela não pode falar, poxa, já que eu não sei orar, então não vou orar, vou deixar só o Espírito Santo orando? Não. Né? O que a gente tem que fazer? A palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, né? Mas nós não podemos nos distanciar, porque se nós distanciamos desse lugar de intimidade com Deus, aí é um problema grande, porque a gente, não, vou deixar só o Espírito Santo orando. Não, peraí. É porque eu tenho essa fraqueza, porque eu sou fraco, mas o Espírito Santo em mim me fortalece para poder ir me guiando nas nossas orações, para poder orar. Não significa que você, não, beleza, já que eu tenho um advogado fiel lá comigo, meu Deus Pai, tá tudo garantido, o Espírito Santo tá orando, então eu vou viver minha vida do jeito que der, né? E pronto. Não. Eu preciso ter esse coração de dependência total. E porque eu sei que o Espírito Santo ora por mim da forma correta, mais ainda eu tenho alegria e ousadia de ter o meu momento com o Senhor. Porque ali eu posso descansar minha oração, não ficar desesperado, tipo, nossa, meu Deus, eu tô orando errado, tô falando certo. Igual quando a gente está diante de uma pessoa muito importante e a gente fica assim, nossa, será que a pessoa está entendendo o que eu tô falando? Será que eu vou conseguir, né, vou fazer uma petição ali no juiz? Será que a pessoa está entendendo os meus pedidos? A gente não precisa ter essa ansiedade, esse desespero interno, porque o Espírito Santo é nosso amigo e é aquele que, quando mais a gente se aproxima, mais íntimos nós ficamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso nos traz esse lugar de segurança, né? De tranquilidade, de paz e de intimidade, onde a gente tem ali uma conversa como nosso amigo, nosso pai, nosso irmão mais velho que é Jesus. Né? Amém. E outra coisa é que, além dele estar intercedendo por nós, ele também nos convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, é isso que você falou, ele não está só ali intercedendo e cumprindo um papel de fazer por mim algo que eu também não faço a minha parte. É óbvio que o que ele faz, a gente não tem poder algum de fazer, né? Está fora do nosso alcance. Mas ele está em nós nos convencendo, ele mora dentro da gente, então vai muito além, né? Ele vai apontando o pecado, né? Essas são umas orações que eu faço. Eu falo, Senhor, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia no caminho certo. Porque vai que, como a Fernanda falou, né? Nosso coração enganoso, vai que eu tô indo por um caminho que eu tô achando que tá bom e Deus tá lá, tipo, não tem nada a ver isso aí. Então, no momento de oração, por isso que a gente não pode se distanciar. Ah, eu sou fraca na oração. Não, mas aí que eu tenho que ficar próximo do Senhor mesmo, aí que eu tenho que orar mesmo. Porque nesse lugar que o Senhor vai me convencer a entrar num lugar de arrependimento. Amém. Né? Então, se é um pecado, se é um caminho errado, o Espírito Santo vai me mostrar e eu vou ajustar, vou alinhar meu coração, alinhar a minha jornada, alinhar os meus pés para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que Ele quer pra gente. Né? Amém. Amém. É verdade. E aqui nós encontramos, né, uma diferença clássica entre vontades e necessidades. Muitas vezes a gente ora por vontades, né? São coisas que eu sinto vontade de ter, coisas que eu quero fazer. Mas o Espírito Santo intercede por nós por necessidade. É interessante que a Bíblia nos ensina que Deus suprirá as nossas necessidades. E a gente ora achando que o compromisso de Deus é cumprir com as nossas vontades. Né? Esse é um ambiente difícil de se falar, porque muitas vezes a gente até diz, né, usa esse texto, usa essa palavra e usa isso em oração para que Deus ele se coloque nessa posição de tratar de coisas, problemas que a gente entrou que não era vontade dele que a gente entrasse. De situações que a gente se colocou, né, e dando até exemplos muito clássicos da nossa sociedade de hoje, como, por exemplo, hoje em dia o consumismo é uma causa, né, enorme de pessoas estarem com nomes negativados e, enfim, em situações. Mas
Mas esse consumismo muitas vezes nos leva para um lugar, porque compramos, né, exageradamente coisas que não temos necessidade, e aí a gente fica cheio de dívida e vai chorando para os pais, Senhor, Senhor, minha dívida lá, Senhor, resolve minha dívida, Senhor, manda seu recurso. E a gente acha que, não, Deus ele pode fazer, a gente crê que Deus é misericordioso, Ele é perdoador, que o Espírito Santo, como a gente tem falado aqui, Ele é o nosso auxílio, né? E Deus ele pode fazer, mas o compromisso de Deus não é com a nossa vontade. O compromisso de Deus é com a nossa necessidade, não é, Alisson? E é um ponto muito interessante que eu estava olhando aqui, que fala realmente sobre aquilo que o Mateus falou de vulnerabilidade. Porque aqui está falando que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Ou seja, nem quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos mal, que às vezes passou por alguma situação ruim, a gente não consegue expressar da forma que convém, assim, a nossa oração diante de Deus. Nem a gente consegue expressar nem aquilo que a gente está sentindo. E é algo que a gente se enquadra muito, assim, no dia a dia, muitas vezes, né? Porque a gente, às vezes, sente algo e fala, Deus, eu não consigo nem explicar, nem te pedir para cuidar, porque eu não sei nem como orar. Então, é aqui que o Espírito Santo entra, realmente como um ajudador, né? E mostra o quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente tem que aprender a orar. A gente tem que aprender a realmente pedir para Deus aquilo que é a vontade dele para nós, para que a gente venha crescer nisso, né? Que é um processo também. Amém. Amém, é isso. Concordo 100%, Alisson. Nós temos que aprender. Agora, uma coisa que nós necessitamos urgente é desenvolver esse lugar de dependência total. Sim. Porque, beleza, Deus, eu sei que Deus vai me ajudar, né, nas minhas lutas, nas minhas necessidades, mas eu preciso de ter esse coração que vai até esse local e obedece, porque, igual o Mateus falou, né, a pessoa está lá endividada e está pedindo misericórdia para Deus agora, tudo bem, aquilo, Deus pode fazer sim, mas com certeza no seu momento de oração, se for um momento de oração legítimo, onde você realmente está derramando sua vida ali, o Espírito Santo vai dizer, minha filha, meu filho, vigia nesse cartão de crédito. Na hora que for passar lá, o Espírito Santo vai falar, você precisa disso mesmo, né? Ajuda, Jesus, ajuda mesmo. Porque ele, gente, de verdade, o Espírito Santo, ele nos ensinaria, a palavra, Jesus falou que ele nos ensinaria todas as coisas. E todas as coisas é todas as coisas. Então, como a gente gasta o nosso dinheiro, a forma que a gente se relaciona com as pessoas, a forma, né, tanto a forma que a gente se relaciona com Deus, que Ele fala, né, até nas nossas orações a gente é guiado, mas em todos os aspectos da nossa vida, o Espírito Santo está ali para nos orientar e nos guiar. Amém. Então, Ele vai interceder por nós para que a vontade de Deus seja estabelecida e Ele vai fazer isso nas suas orações e vai também testificar em nós nos momentos que a gente vai precisar de aplicar. Então, na hora ali da tentação, o Espírito Santo, não faz isso não, meu filho, você não está mais nesse lugar, você não deve mais praticar essas coisas, não gasta dinheiro dessa forma. Então, esse momento o Espírito Santo está intercedendo. Ele está intercedendo no nosso ouvido, falando, não faz isso, né? Não faz aquilo outro, não tem nada a ver com a sua nova realidade, como você como nova criatura. Então, nós precisamos de estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele, sim, está continuamente orando por nós, de forma ininterrupta, intercedendo por nós. Assim como nós temos Jesus, nosso advogado, ali nos defendendo. Mas nós precisamos também ter essa responsabilidade de entender, qual que é a parte que me cabe como filho, como habitação do Espírito Santo, é ouvir a sua voz, né? Ele é uma pessoa de verdade que habita dentro de nós. Ele não é uma energia, não é aquela vozinha, sabe, que nos desenhos animados? Ou a vozinha boa e a vozinha do mal, assim, o capetinho aqui e aqui tem um anjinho. Não é isso, tem nada a ver com isso. Ele é uma pessoa, ele é o Espírito Santo que habita em nós e ele comunica a gente a vontade de Deus para nossas vidas, para nos direcionar em todos os caminhos, a maneira na hora que você acorda, da maneira de você se relacionar com você mesmo, porque às vezes até com a gente mesmo, a gente não se vê como Deus nos vê, né? A gente se martiriza, a gente
se autodegrada, a gente fala, né, que tá feio, que tá ruim, que não é tão inteligente assim, a gente começa a se machucar e Jesus está falando, mas você não é nada disso que você está falando. Então, em todos os aspectos, a lidar com a gente mesma, a lidar com o outro, a lidar com o nosso dinheiro, com os nossos bens, com os filhos, com tudo, com o ministério também. Pasme, mas também o Espírito Santo está aí para te guiar no ministério, porque às vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus e Deus está falando, meu filho, mas não é para você pregar aqui, é para você pregar aqui, não é para você falar desse jeito, é para você ensinar outra coisa. Então, em todos os aspectos, principalmente, né, na nossa vida com Ele, Ele nos direciona, Ele nos guia sobre todas as coisas. Amém, é verdade. E como, né, habitante, né, não visitante, mas habitante, porque o Espírito Santo ele habita em nós, ele nos conhece, ele nos sonda. Eu acho interessantíssimo quando o salmista Davi, ele ora dizendo, Senhor, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E eu costumo até orar assim, né, nos meus devocionais, dizendo, Deus, me sonda, me conhece, veja os caminhos maus que existem em mim, porque eu sei que existem, eu sei que eles são reais. Né, como o próprio apóstolo Paulo também aqui em Romanos 7, a gente estudou já há algumas semanas atrás, o apóstolo Paulo ele fala, né, sobre a situação da depravação, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então, é como quem sonda, como quem conhece, né, o nosso coração, ele sabe dos caminhos maus que existem em nós e ele pode nos guiar para o caminho da verdade, para o caminho da justiça e para o caminho da retidão. E é por isso que eu oro, né, para que o Espírito Santo nos guie, para que Ele guie você a toda a verdade, para que Ele guie você a toda a justiça, que você tenha o seu coração alinhado ao coração de Deus por meio de uma vida de oração, que você tenha essa consciência que sim, nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, mas sabendo que a vontade de Deus é o melhor para nós. Amém? Então, mais uma vez vamos orar rapidamente para encerrar o programa GC Online. Que o Senhor te abençoe e até a semana que vem. Senhor Jesus, obrigado por mais o GC Online, por mais uma semana. Obrigado pela Tua palavra. Que a Tua vontade a cada dia se cumpra em nós, Senhor. Nós amamos viver a Tua vontade, nós queremos viver o Teu querer. Que se cumpra em nós esse querer todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê-me graça, doce o som que sai